a gente pensou como é que a gente podia fazer alguma coisa que outras empresas pudessem se inspirar. Daí nasceu o Codar. Então, o que a gente pensou? Poxa, a gente pode criar uma trilha de desenvolvimento em que a gente possa ajudar uma pessoa que não sabe por onde começar a entender o que ela tem que estudar e onde é que ela pode encontrar os cursos e as informações que ela precisa para aprender. Então, a gente entende que pessoas diferentes aprendem de maneiras diferentes. Então, tem aquelas pessoas que são muito autodidatas e tem outras pessoas que conseguem aprender melhor assistindo uma aula com o professor, outras se dão bem online. E a gente tinha como premissa fazer de uma forma que quem não tivesse condições de pagar um curso pudesse aprender com os recursos que já tem disponíveis gratuitamente na internet. Então, em vez de a gente criar uma iniciativa que tenta reinventar a roda e fazer um curso, por exemplo, de lógica de programação online gratuito, se já existe um curso muito bom disso online gratuito, a gente não precisa refazer. Vamos utilizar o que já tem. Mas aquilo que falta, a gente pensa em criar e fomentar outras empresas e companhias a ajudar para que seus profissionais criem esses materiais e disponibilizem para as pessoas que querem aprender. Então, com isso, a gente cria o movimento Codar como uma maneira de dar um norte para quem precisa aprender, para quem tem vontade de aprender. Isso é só o pontapé inicial. Além disso, a gente quer compartilhar muitas boas histórias, especialmente aquelas histórias menos óbvias, né? Tem muita gente que trabalhava com coisas que não tinha nada a ver com tecnologia, que jamais imaginavam que conseguiriam aprender desenvolvimento de software e que tiveram uma oportunidade e que seguiram essa carreira. Então a gente quer encontrar essas histórias e contar essas histórias cada vez mais para inspirar as pessoas que estão aí pelo Brasil e que não sabem que podem ter uma carreira no mercado de tecnologia. E eu espero que as histórias dos nossos padawans aqui da Bluesoft sejam inspiradoras para muitos jovens por aí que de repente não estão pensando em seguir essa carreira, mas que podem ser influenciados a repensar e de repente se tornarem desenvolvedores de software um dia. Bom, implementar o movimento Codar na Bluesoft foi uma experiência assim totalmente diferente de tudo que eu já tinha feito. Primeiro que ele foi um pouquinho diferente do que está proposto lá no movimento, a gente usou algumas metodologias diferentes, a gente usou muito das práticas ágeis, então a gente usou muito o manifesto ágil, que aqui na Bluesoft a gente usa já como parte do time. Então, para mim foi muito importante colocar a cultura da Bluesoft inserida no programa de aprendizes, para que eles aprendessem não só os hard skills que você precisa para virar um desenvolvedor, mas também os soft skills que a Bluesoft valoriza. Foi um movimento mesmo da empresa, então a gente teve a ajuda do CEO, a gente teve a ajuda dos desenvolvedores, dos gestores, do marketing, de todo mundo. O processo seletivo foi bem diferente também e foi bem legal. No primeiro passo, a gente fez um formulário que eles tinham que preencher, dizendo por que eles queriam estar aqui, o quanto eles conheciam da Bluesoft. No segundo passo, a gente tinha um desafio de lógica, porque a base de programação, a base de desenvolvimento é lógica. Então a gente colocou um desafio. Depois do terceiro passo, a gente fez algumas dinâmicas de grupo para avaliar como as pessoas trabalham em equipe, como elas se comportam, como elas são como pessoas, né? E esse foi também fundamental para a gente poder selecionar os soft skills. Foi bom porque, assim, geralmente os processos seletivos que a gente faz aqui são além do perfil comportamental, claro, tem o perfil técnico, e isso não existiu no movimento Codar. Então, você tinha que avaliar a pessoa, você tinha que selecionar as pessoas que você queria que estivessem aqui. Então, a gente tentou buscar quem mais tinha o perfil da empresa, né, o perfil cultural nosso, o que é mais difícil, porque quando você tem que avaliar competências técnicas, é bem mais fácil, você dá uma prova, dá um desafio, e a pessoa vai bem ou não. Agora, você escolher a pessoa por quem ela é, isso daí é bem complicado e é um risco. Nem sempre você vai acertar. A gente está fazendo uma entrevista de um cara para uma vaga, a gente procura soft skills, mas a gente também precisa validar se as hard skills dele, se o conhecimento técnico dele é suficiente. E quando a gente está falando de um programa de aprendizes, a gente não pode olhar para isso. A gente tem que olhar para potencial. A gente tem que olhar para ver se as habilidades comportamentais da pessoa são coerentes com o que a gente está querendo para nossa empresa. E a gente acertou. Assim, todo mundo que foi selecionado está aqui hoje, tem muito a cara da empresa, faz muito a parte do time, assim. Então, acho que a gente acertou. Além de tudo, a gente acertou. Esses padawans foram contratados, então,
ali fazendo faculdade, sem experiência prévia, sem muito conhecimento prático de desenvolvimento de software. E ao longo de 8 meses, eles participaram de treinamentos online, seguindo a trilha do Movimento Codar, a mesma trilha que a gente criou lá para ajudar outras empresas a fazerem esse programa, com pareamentos com desenvolvedores mais experientes, fazendo retrospectivas e seguindo um processo muito semelhante a um processo de entrega ágil, mas que as entregas deles eram, na realidade, os aprendizados, os degraus, aquilo que eles estavam aprendendo de forma teórica e prática. À medida que eles foram superando desafios, eles iam recebendo promoções, então a gente estruturou o programa de uma maneira que eles recebem 5 promoções ao longo do programa. Então eles começam num nível de carreira de aprendiz 1 e vão subindo até o nível de aprendiz 5, para depois, quando estiverem completamente formados, eles entram na carreira de desenvolvedor já como Júnior 1 e daí dando sequência ao desenvolvimento até que um dia eles podem se tornar desenvolvedores sênior. Padawan, ele é um aprendiz, é um cara que está começando no caminho, ele já tem alguma ideia, ele tem potencial. Então os Padawans no verso dos Jedi são pessoas que têm potencial, que os Jedi identificaram que aquele cara tem uma afinidade com a força, então ele tem um potencial e aí ele precisa desenvolver isso, né? Então eu acho que isso está em muita afinidade com o que a gente espera do nosso programa. Tentar encontrar pessoas que têm potencial, mas que precisam desenvolver, que precisam de ajuda para desenvolver esse potencial. Meu nome é Camila, eu tenho 26 anos, eu sou uma Padawan. Meu nome é Fátima, eu tenho 23 anos, eu faço parte do programa de Padawan. Eu sou José Augusto, tenho 21 anos, eu sou um dos Padawans aqui da Bluesoft. Meu nome é Wesley, eu sou um dos Padawans aqui da Bluesoft. Antes de entrar aqui, eu cursei rádio, TV e internet, eu cheguei a trabalhar com social media, fiz uns estágios na área, enfim. E aí, ano passado, em agosto, eu comecei uma faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas. Sou formado em jogos digitais e uma coisa que eu adorava na faculdade, por exemplo, era a parte de design, a parte de experiência do usuário, né? E eu não era muito ligado à parte de programação. Eu vim de uma cidade que chama Tapiratiba e a minha formação é em tecnólogo para banco de dados. Eu estudo na FATEC São Bernardo do Campo e eu faço lá informática para negócios. Eu fiquei sabendo no Movimento Codar através de um amigo meu que trabalha aqui na Bluesoft. Inclusive, depois que eu estava terminando rádio e TV, eu me desanimei muito com o mercado de trabalho de rádio e TV e eu queria fazer uma segunda faculdade. E como a faculdade era de rádio, TV e internet, a gente estudou muito essa parte filosófica, sociológica de internet, tecnologia. E aí me deu um interessezinho, só que eu achei muito arriscado começar uma outra faculdade sem saber o que era. E como eu sabia que ele já trabalhava com isso há muito tempo, eu decidi perguntar pra ele como é que era e tal. E aí ele começou a mandar uns cursos tipo de HTML e tal pra eu fazer, pra ver se era realmente isso que eu queria. Eu fiquei sabendo do Movimento Codar através do meu irmão. Como eu já estava meio que ligado nessa parte de tecnologia, eu já vinha da faculdade de jogos, eu meio que fiquei, eu vou participar. Eu fiquei sabendo do Movimento Codar por uma amiga minha que trabalha aqui na Bluesoft mesmo. Como essa área de tecnologia é muito ampla e eu morava no interior e tal, eu falei pra ela que eu queria estudar alguma coisa mais, que fosse mais específica pra realmente entrar no mercado de trabalho. E aí ela me falou assim, tem o Movimento Codar e tal, que já é meio direcionado os cursos pra você fazer, que várias empresas usam essas tecnologias, e foi aí que eu fiquei sabendo. Eu fiquei sabendo do Movimento Codar através de uma amiga minha que já trabalhava aqui dentro. Me explicou mais ou menos como é que era a dinâmica. E assim, eu achei super legal a questão de você vir pra aprender e ao mesmo tempo fazer alguma entrega de valor pra empresa. Tem uma grande oportunidade de crescer e de se desenvolver como um bom profissional. Esse processo seletivo aqui foi bem legal. Quando eu cheguei, eu nunca imaginei que seria uma dinâmica de grupo, uma dinâmica diferente, assim, porque principalmente por sermos todos aprendizes, meio que era esperado que não fosse ver mais parte técnica e sim mais o trabalho em grupo, como que ia desenvolver cada um, e acho que a dinâmica deixou bem claro isso. Eu acho que as pessoas que participaram da dinâmica perceberam que era muito importante ter o trabalho em grupo. Sei lá, não parecia um negócio de entrevista de emprego mesmo, sabe? Foi muito tranquilo. Eu achei que foi muito, sei lá, eu não senti aquele clima de competição, foi muito diferente de tudo que eu já tinha passado antes. Quando eu fiz a prova de lógica, eu achei que eu não tinha ido tão bem, tal, fui embora meio tristinha.
E aí, quando veio o RH, ligou pra mim e falou que eu tinha passado pra próxima fase, que era a entrevista. Só que não tinha como eu vir, porque eu já tinha faltado um dia do meu trabalho anterior. E eu fiz a entrevista pelo Skype, e a internet caiu, e continuei a entrevista por ligação. Mas aí, no outro dia, no dia seguinte, o RH já entrou em contato comigo e falou que eu tinha passado. Eu aceitei, logicamente, né? Que eu acho que é uma oportunidade única. Você entrar numa empresa que pega você pra ensinar, hoje em dia, é muito difícil, né? Eu achei que era oportunidade de ouro, porque eu tava procurando trabalho, eu tinha que trabalhar. E era um trabalho onde eu ia poder aprender. E não, tipo, eu ia aprender, ter os cursos pra poder aprender e ter gente disponível pra me explicar o que eu quisesse. Quando eu recebi um e-mail escrito lá que eu ia fazer parte da equipe Padawan, eu meio que fiquei assim, nossa, que da hora. Tipo, eu nunca pensei que eu fosse entrar numa empresa que, tipo, o nome da equipe que ia participar seria Padawan. Traz um nome bem significativo, porque Padawan é meio que aprendiz de Jedi, então condiz muito com o contexto. E assim, é interessante porque você fala assim, é um Padawan, não é só um aprendiz. Você vai ser um aprendiz para no futuro se tornar um Jedi, ou seja, você entrou aqui sem saber ou sabendo um pouco de programação e você vai se tornar o programador. Inclusive a gente fez um dos nossos primeiros projetos, inclusive a gente usou referências ao Star Wars, foi bem legal. Foi muito importante ter o Pi e o Cestaro muito próximos da gente durante todo o processo, porque eles são, além de ótimos profissionais, são pessoas que realmente estão muito empenhadas em ajudar e ensinar o que eles sabem. Eu nunca tinha tido essa ideia de líder mesmo, e o Cestaro e o Pi tem muito isso, de puxar a gente. Toda semana a gente estudava e chegava toda sexta-feira a gente tinha uma review para apresentar o que a gente tinha estudado na semana, e eles sempre puxavam a gente, e o que a gente não entendia eles tiravam as dúvidas. Uma coisa que eu nunca tive, eu acabei desenvolvendo aqui, foi a questão de, tipo, sempre procurar excelência. Nunca, tipo, eu fiz isso daqui desse jeito porque foi me pedido desse jeito. Mas não, tipo assim, aqui eu aprendi que foi me passado pra fazer algo desse jeito, mas tipo, eu vou procurar fazer o melhor jeito possível. Então, tipo, entregar as coisas com excelência, ao invés de só fazer a coisa mais simples possível. Trabalhar com os outros Padawans foi bem legal, o pessoal é bem tranquilo, né? A gente, principalmente, todo mundo entrou aqui sem saber muita coisa, né? Todo mundo entrou para aprender mesmo. Muito diferente quando você tá com pessoas que vão crescer junto com você e tipo, começam do mesmo nível, né? Você assim, vendo o desempenho de cada um, vendo o desenvolvimento de cada um, poder um ajudar o outro, um trabalhar em equipe com o outro. Com o tempo a gente, ao invés de tipo, só receber influência do Cestaro e do Pi pra gente se formar como um time, se ajudar a crescer, a gente acabou meio que pegando esse feeling. Então a gente se juntava, se alguém tava com dúvida a gente ajudava, se alguém tava com dificuldade em alguma coisa, o resto do grupo se reunia pra ver como que a gente vai ajudar tal pessoa a não ter mais dificuldade de tal coisa. Acho que o maior medo nosso em todo o processo ia ser quando a gente ia pra algum time. Foi todo o processo de estudo e seria quando a gente colocaria a mão na massa. Mas ao mesmo tempo deu muita ansiedade pra mudar, sabe? Pra realmente ver que a gente conseguiu, pra ter aquela sensação tipo, sabe quando você faz a faculdade e você forma? Essa sensação. Sobre todo esse momento que eu fui aprendiz, eu acho que eu posso dizer que, sem dúvidas, a Fátima que entrou aqui é totalmente diferente da Fátima que é hoje. Até pela questão, tipo, antes eu não sabia direito, sei lá, tipo, eu achava HTML um negócio monstruoso, assim. E hoje é muito mais tranquilo pra mim. E eu acho que é questão, tipo, da pessoa também, sabe? A forma de eu aprender a lidar com as outras pessoas, aprender os desafios como profissional mesmo que vão além da área tecnológica, sabe? Eu acho que o fato de a gente estar inserido aqui, de a gente ter participado desse processo de aprendizado aqui dentro e não, sei lá, a Bluesoft paga um curso pra gente, a gente faz em casa e depois volta aqui. Foi muito diferente por conta disso, de viver este momento com outras pessoas, conhecer os problemas que tem no dia a dia, na área, enfim. Eu jamais iria esperar aprender as coisas que eu aprendi aqui. Por exemplo, não é algo que você não aprende na faculdade, você tem que viver mesmo. E esses 8 meses foram muito importantes. A minha vida pessoal, hoje em dia eu vejo que eu sou capaz de fazer alguma coisa, eu vejo que eu posso ensinar as pessoas também mais pra frente. Então mudou de uma forma bem grande a forma como era a minha vida antes e como é a minha vida hoje em dia. Nesses 8 meses que tipo, eu tô aqui na Bluesoft, algo que eu realmente quero falar é busca por conhecimento. Então assim, sempre, a todo momento estão te incentivando a buscar conhecimento, a você estar aumentando a sua base. Tirando essa questão do buscar conhecimento, é a busca da excelência. Pra mim, tipo, foi o fator mais alto assim de
de desenvolvimento pessoal e profissional, tipo, buscar a excelência nas coisas que eu vou fazer. Então, tipo, a empresa, ela meio que inspira sempre a gente a buscar o melhor pro cliente. Então, meio que isso é passado, na minha visão, pelos funcionários também. Eu diria para você que está entrando na área de tecnologia agora, para primeiro não desistir, porque no começo realmente parece ser tudo muito difícil, é tudo muito novo, tem muita coisa para aprender e você acha que não vai dar conta porque você aprendeu muita coisa hoje, mas aí amanhã já vai ter uma tecnologia nova para você aprender. Mas ir com calma, aos poucos, que você aprende sim, ninguém sabe tudo, ninguém precisa saber tudo de uma hora para outra. O importante é você, uma hora, começar por algum lugar. Eu acho que isso é muito importante, principalmente procurar o que você gosta, né? Tipo, eu, por exemplo, fui atrás de jogos, porque é a área que eu gosto. E acabou que encaixou, porque hoje em dia eu vejo coisas de tecnologia, não exatamente jogos, mas são coisas que vão me ajudar no futuro, caso eu queira ir para a área de jogos. Então é muito legal, assim, as coisas na tecnologia muitas vezes se conectam, então é importante ter essa visão assim ampla, né? Deixar sua mente aberta para que você consiga procurar aquilo que você quer, mesmo que seja não exatamente na área específica. Você às vezes olha assim, na área de tecnologia tem muita coisa e às vezes é preciso você focar em uma parte para você crescer e depois ampliar para outra. Meio que se jogue um pouco de cabeça nas coisas. Ah, mas eu não sei se eu gosto de ter, tenta. Então assim, muitas vezes a gente fica com medo de tentar algo e errar lá na frente. Meu, você é jovem, tenta, se joga, se não der certo não deu, mas tenta de novo. Eu acredito que os benefícios que uma empresa pode ter aderir no movimento Codar, não só socialmente, porque às vezes a pessoa tem ideia de ser só na parte social tal, mas tipo de você qualificar profissionais para aquilo que você realmente precisa. Porque eu vejo que hoje em dia o mercado não tem tanta pessoa qualificada para isso. Então você pode moldar um profissional da maneira que você quer e você pode mudar a vida de um jovem que quer entrar no mercado.